Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Eduardo Kozovitz. Inscrevam-se e vamos em frente. Vamos criar uma aplicação mobile demonstrando o uso de CRUD, ou seja, uma aplicação acessando um servidor remoto. Esse servidor será um servidor PHP, localizado na internet, não em intranet, não localmente, e com MySQL. Então a gente vai realizar as operações de criação, recuperação, atualização e remoção. Tá? O CRUD, Create, Recover, Update, Delete. Então vamos começar colocando o código-fonte para rodar, depois a gente demonstrar rapidamente a aplicação e analisar esse código Flutter. No outro vídeo, partiremos para a configuração do servidor PHP com MySQL. Tá? Então vamos lá. A gente começa aqui abrindo o Android Studio, pode ser qualquer versão, tá? A partir de 4.1, 4.2 ou a que você estiver utilizando nesse momento, porque a maneira como eu vou fazer aqui usando só o código-fonte, ela vai evitar problemas de configuração que mude, que eu nem sei como é que vai ser, tá? Em termos de local de onde fica o SDK e assim por diante. Eu vou colocar para vocês apenas o zip para a gente fazer a importação a partir de um projeto de demonstração que funciona e a gente migra para o que a gente quer demonstrar aqui. Então vamos aqui criar um novo projeto. Eu vou criar uma aplicação Flutter. O local onde eu instalei o meu Flutter foi aqui no Windows 10, no c:/src/Flutter. Tá? Mas se você estiver no Linux, pode ser uma outra pasta, ou você fez um monte de instalação. E a partir daqui, vamos seguir. Tá? Vou maximizar aqui para facilitar a visualização. O meu local de projeto, na minha máquina, eu costumo utilizar source/projetos, e o nome do aplicativo eu vou chamar de Flutter CRUD App. Cuidado na hora de trocar, porque às vezes ele se confunde um pouquinho aqui, e na verdade você precisa colocar esse endereço completo, ou seja, a sua pasta de preferência, e repetir o nome que está aqui, ser o nome que aparece aqui no barra, nome da aplicação. Tá? O resto é basicamente a mesma coisa. Quando eu dar um finish aqui, ele vai criar. Vai se criar essa pasta. Vai criar uma aplicação default. E isso é uma garantia para você que está tudo funcionando, tudo configurado em relação a essa aplicação default. Tá? Então criou aqui um Flutter demo com a pasta lib, com o código-fonte main.dart, que a gente vai substituir isso. E para você testar a execução, eu sempre faço isso. Você vai aqui no AVD Manager e escolhe para executar. Eu tenho outros vídeos também mostrando como configurar isso aqui, mas isso também tem na própria página do Flutter. Não é difícil você conseguir um tutorial sobre criar o seu emulador. Vou escolher esse aqui que é um pouquinho mais rápido. E aí a gente pode testar o ambiente. Eu posso minimizar aqui. Então o emulador é esse que está aqui. Ele já gerou o APK e agora está instalando no emulador. Então isso aqui praticamente quase todo vídeo que eu faço de aplicativo faço isso, né? Eu começo com uma aplicação default e depois faço a migração. Então está tudo funcionando, tranquilo. A partir daí vamos fazer a importação da nossa aplicação.
Para isso, eu vou fechar esse projeto. Posso até desligar o código aqui. E agora a gente vai para a pasta. Então, na pasta, está aqui a aplicação. Eu tenho uma pasta lib aqui. Essa pasta eu vou remover na pasta da aplicação. E vou copiar do zip a pasta lib que aqui está. Essa pasta lib, vou copiar e colar para dentro da aplicação. Uma outra coisa também que é importante você fazer é você ter atenção com relação a esse PHP projeto, que no próximo vídeo, né, eu vou copiar essa pasta mais para o servidor, tá? E o SQL que vai gerar a base de dados lá no servidor, tá? E esse outro aqui, publicspec.yaml, eu vou deixar aberto aqui, porque eu vou ter que fazer uma pequena modificação para que funcione. Então, vou tornar a abrir o projeto. Agora o projeto já tem outras coisas aqui. Mas lá no publicspec.yaml eu não tenho a parte de HTTP, a conexão HTTP. E isso aí eu copio. Copiar lá do meu zip. Que é justamente o que está faltando. Que é o HTTP, esse pacote aqui. Então vou aqui logo depois de Cupertino Icons, dou um Enter e dou um Paste. Talvez você já tenha uma versão mais recente do que essa, pode procurar também no PubDev do Flutter, né? Flutter PubDev e encontrar. Tá? Não tem problema isso não. Feito isso, colocada essa modificação, você sempre tem que se lembrar de fazer o pubget, tá? Que é para trazer esse pacote. Então, uma vez que você tenha trazido, os errinhos em vermelho que estavam aparecendo aqui não mais vão acontecer. Então, vamos pôr essa aplicação para rodar. Lá no nosso emulador. Então a aplicação está se conectando com o servidor que está lá nos Estados Unidos. E aqui traz uma série de produtos, né, como se fosse de um restaurante. Então tem aqui bobó de camarão, feijoada completa e outras coisas também. Você pode caminhar para cima ou para baixo. Ou aqui acrescentar um novo produto. Então, nesse novo produto aqui, eu posso digitar, por exemplo, maçã caramelada, uma sobremesa. O preço disso, vamos supor que seja R$15. A quantidade que tem em estoque, eu tenho 8 unidades em estoque. Então marquei aqui e vou confirmar. Então agora já aparece aqui a maçã caramelada. Se eu quiser fazer uma alteração, posso clicar aqui. Alterei e coloquei em maiúsculo. Se quiser trocar a quantidade de 8 para 10, enfim. Estou demonstrando o uso da aplicação.
Também eu posso, se eu não estiver satisfeito, eu posso fazer a operação de remoção. Então, remover aqui. Sim. Se eu não estiver satisfeito com essas cores aqui, que eu andei brincando com as cores que lá estão, você pode entrar também lá no main. Então, por exemplo, se eu trocar a cor do scaffold, trocar aqui para white, fazer um hot reload. Então, quando eu editar aqui, vou ter uma mudança. Então o fundo já não está mais laranja, né? Posso mudar também outra cor. Aí na tela principal, se eu quiser trocar isso aqui, a cor de fundo do título, para azul, hot reload, já trocou aqui. Bom, então a aplicação é bastante simples, né? Quer dizer, eu resgato a operação create, é a operação de criação. Eu tenho a operação de listagem, né, de recuperar o banco de dados, e tenho a operação de update, assim como a operação de delete. Né? Se eu quiser remover algum item, posso remover esse item dessa forma que está aqui. Tá? Então, uma sugestão aqui que, se você quiser fazer um teste, é você se conectar a esse banco de dados aqui, tá? Não estou colocando a senha do site, mas o banco de dados, a senha eu vou mostrar aqui para vocês. Então vocês podem usar esse mesmo contato e vão ter acesso ao banco de dados, tá? E pode mudar essa aplicação em vez de lista de produtos, uma lista de pessoas e colocar os nomes, cada aluno que for pondo essa aplicação que vai funcionar, vai colocando o seu nome aí. Tá? Bom, agora vamos passar pelo entendimento de como funciona a aplicação. Então, vamos começar lá desde o início. Estou aqui nas páginas, dentro do lib mesmo, eu tenho algumas coisas. Vou começar aqui pelo módulo main.dart, onde começa a aplicação. Então, aqui eu tenho o void main e ele vai executar o myapp. Esse myapp é um widget, né, um statelet widget. E basicamente, quer dizer, eu vou definir aqui o title, as rotas. As rotas vai ser a página inicial, para aqui o home. A operação de criação de um novo registro no banco de dados, o details, que vai ser basicamente a operação de update, para você trocar o conteúdo de um certo registro. Desculpe, o details aqui está mal colocado esse nome, né? Aqui seria a operação, na verdade, para você poder remover um elemento. O edit, que a gente vai fazer a edição, né? E eu vou mostrar cada um desses módulos aqui. Então, basicamente, você entrou, vai para o initial route, ir para o home, e o home está aqui em screens. Então, vamos abrir aqui o home. O que a gente tem aqui no home? Além dos pacotes, observa aqui esse pacote que a gente importou, o pacote de HTTP. Então, eu tenho aqui o stateful widget, o home state. E aqui eu tenho essa lista de produtos. Esse feature list é algo que eu vou recuperar da internet. Então,
nesse init state, eu vou fazer esse get product list. O que é esse get product list? É um método assíncrono, ou seja, tem uma thread embutida aqui, para quem se lembra do Java, tá? E o que eu estou fazendo o resultado é um filter, ou seja, porque isso vai trazer de forma assíncrona uma lista de produtos, tá? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou acessar o servidor web, a página PHP mobilelist.php. Então isso aqui vai me retornar um formato JSON, que é um formato com todos os elementos desse banco de dados, quer dizer, toda a listagem desses produtos aqui, desses produtos alimentícios. O que eu vou enviar para esse servidor é um mobile ID, passando um valor qualquer. Isso aqui é uma simulação, tá? Porque esse código está bastante aberto e eu não tenho uma validação. Ou seja, o certo seria você fornecer o seu login, né? Por exemplo, seu e-mail e senha. Aí o banco de dados, recebendo isso, vai gerar um identificador, uma certa sessão, a gente está simulando uma sessão, ele gera uma base de uma tabela temporária, guardando as sessões que foram geradas para cada um dos usuários. E aí você teria um mobile ID, e esse mobile ID, para cada operação que você fosse fazer, você teria que passar esse mobile ID, que é para dizer que você é aquele usuário que está logado e que você é válido. Porque como está aqui, a princípio, eu poderia começar de uma página qualquer, já editando um produto, fazendo alguma coisa. Não, o certo seria você passar por uma tela inicial de validação, tá? Então eu deixei lá o banco de dados preparado para lidar com esse mobile ID, tá? Mas essa aplicação está muito simples, não estou fazendo nada. Então o que ele vai responder, vai fazer um JSON decode, tá? Pegando, isso vou entrar em mais detalhes na parte do servidor, né? Vou pegar todos os dados do JSON, os itens, e aqui vou fazer esse mapeamento usando esse product from JSON, ou seja, dado um JSON, um formato, que é o resultado dessa página mobile list, eu vou obter os meus produtos e retornar esses produtos. Para entender o funcionamento desse get product list, é fundamental você ir para os modelos. Então vamos dar uma olhada aqui, o que são esses modelos que a gente tem. A gente tem duas coisas quando a gente vai trabalhar. Uma delas é o modelo do produto. Então, essa classe produto, eu tenho o identificador no banco de dados, tenho o nome, tenho o preço e tenho a quantidade. Tá? Aqui tem o construtor do produto, tem um método factory, ou seja, que ele vai, dado um certo JSON, ele vai retornar o produto com ID, nome, preço e quantidade. O formato JSON que vem do servidor, ele vem entre colchetes e cada produto entre chaves. Esse primeiro produto aqui é o ID 1, o nome dele é como se fosse uma lista mesmo, né? Não é um mapa que você tem. Então eu tenho aqui o ID 1, nome, hambúrguer gourmet, preço 28,51, quantidade 20 em estoque. E aí vem outro produto, uma lista, até que chegamos ao último produto que está aqui, tá? Então, isso aqui não tem nenhuma otimização. Se tiver, sei lá, 1000 produtos, vai vir os 1000 e você vai listar esses 1000. O certo seria fazer uma paginação, ou seja, você está fazendo uma loja para você fazer uma navegação por produtos. Você não vai trazer 100.000 produtos de uma vez, você vai paginar isso. Mas aqui a aplicação está bem simples, né? O toJSON que eu estou fazendo é você mapear o nome, o preço e a quantidade, para você poder depois transferir isso de volta. Um outro modelo que a gente tem, uma outra classe, é a classe resposta. Porque basicamente cada uma das operações de CRUD eu vou responder, né? Com exceção da listagem, que vem o banco de dados, eu vou responder se eu faço uma atualização, se eu faço uma remoção, se eu faço uma inserção, eu vou responder a página, a PHP vai responder o ID que foi gerado ou envolvido na transação, ou 0 se não deu certo, se não fiz nada. O número de linhas afetadas, normalmente 1, ou seja, criei um produto, editei um produto, removi um produto. E o sucesso, que tem a ver com o fato de o banco de dados ter sido acessado com sucesso ou não. Tá?
Então essa classe resposta, ela vai capturar resultados que vêm das operações dos PHPs que foram invocados. Então, voltando aqui para o home, quer dizer, eu tenho esse getProductList, eu formo essa lista, a operação de refresh, que é o botão que a gente aperta aqui em cima, né, para poder chamar esse product list. E aí a gente tem o build. Tá? O build a gente vai fazer o scaffold, que seria um andaime, uma treliça, uma estrutura, onde eu vou definir a cor de fundo, um app bar. Nesse app bar eu vou escrever a lista de produtos. Posso até colocar isso aqui ao lado, para a gente facilitar a visualização. Então, lista de produtos, que é esse text no title. Tá? Então, vamos ver o que é esse app bar. Eu tenho o app bar, tenho o corpo e tenho o float action button. Ou seja, eu tenho aqui o título, o corpo, que é esse que tem a lista dos produtos, e esse float action button, que significa que vai ser utilizado para você criar um novo produto. Né? Observe o seguinte, que esse scaffold daqui, na verdade, você nem precisa disso aqui, senão a gente não usa isso aqui no Dart, né? É mais comum a gente encontrar dessa forma. Quando você faz return scaffold, eu estou instanciando esse objeto do tipo scaffold. E isso que está aqui, aí faz parte da compreensão do Flutter, são os parâmetros. Então tem um parâmetro chamado, são parâmetros nomeados. Tá? Então, qual é a cor de fundo? Eu estou utilizando aqui o colors white. Então, ao criar esse scaffold, eu estou passando esse primeiro parâmetro. E esse parâmetro é um parâmetro opcional. Né? Eu poderia, se quisesse, poderia suprimir isso aqui também. Tá? Não tem nenhum problema fazer isso. Né? Então, se eu quisesse fazer isso, daria para fazer também. Tá? Outra coisa. Esse app bar, que é o título, vamos aumentar ele aqui. Tá? Eu tenho a cor de fundo. Eu tenho o text, que é um outro widget. Quer dizer, os widgets são formados de widgets. Tá? O texto é um widget básico, né, que você coloca. Mas até o app bar em si é um widget. Né? Aí eu tenho as ações. Quais as ações que eu vou fazer aqui? A ação que eu vou ter, que vai estar especificada aqui nesse colchete, né, vai ter um icon button. Esse icon button, que aparece aqui, até aqui do lado, esse ícone, né, eu poderia ter mais de um. Então, se eu clico aqui, icons, ponto, uma outra coisa, eu poderia, quisesse colocar, enfim, quisesse colocar aqui um alarme, tá? Aí eu poderia mudar lá. Tá? Tem muito a ver, né? Na lista de produtos você quer recuperar o produto, mas eu coloquei aqui um reloginho. Enfim, mas não é isso que a gente quer. Então a gente pode até voltar lá para a situação anterior. E a operação onPressed, ou seja, quando você clicar nessa operação, ele vai chamar esse refresh product list. Esse refresh é equivalente a você chamar o get product list. Observa que isso aqui tem que estar dentro de um set state, ou seja, não é só setup variável, né? Para você mudar o contexto e você realmente recuperar alterar esse visual, você vai ter que executar isso dentro de um set state. O que mais? Eu tenho aqui também, além do app bar, eu tenho o body. Tá? Nesse body, que eu vou estar com ele centralizado, eu tenho um filter, que são os products que eu vou pegar. O builder, aí eu vou pegar um snapshot dos dados. E enquanto não tiver esses dados, eu vou colocar um progress indicator, que é aquilo que fica girando. Mas é muito rápido, às vezes não dá nem para ver. Né? E vou retornar nesse child aqui um list view builder. Tá? Aí eu tenho item count, é o
comprimento o tamanho desse snapshot, que é essa consulta ao banco de dados. E vou ter os cards, ou seja, cada linha dessa aqui vai ser um card. Então eu vou ter um icon, que é esse botão de foto, tá? Que depois você poderia até fazer uma alteração aqui, tirar esse icon button, de repente colocar um outro widget aqui com uma foto mesmo do produto. E quando você clicar, você poderia até deixar a foto, mas colocar uma foto do lado. E aqui no OnPressed, o que eu vou fazer? Eu faço Navigator Push, ou seja, o objeto de navegação do meu app vai ser colocar o contexto e dizer que quando eu sair desse contexto, eu volto para a página Home, que é essa que eu estou aqui. E a página que eu vou entrar é a página de Edit, ou seja, a página para você editar o produto. Tá? Você também tem esse aqui, nesse card, esse View List, tá? Que tem que vai fazer a operação de... Quando você clicar, vai entrar no Enter Exit Route, né? Vai entrar no Details, que seria para você ver os detalhes do produto e poder eventualmente remover. Então, só para a gente lembrar aqui, cliquei aqui no bobó de camarão, aí ele mostra aqui os detalhes do produto, mas nesses detalhes do produto eu tenho uma operação de remoção possível de ser feita. Tá? Isso eu já vou mostrar daqui a pouquinho. E o Exit Page, ou seja, o correspondente ao clicar nessa setinha, é voltar ao Home. Por isso que tem isso aqui, voltar a essa página do Home. O que mais? Tenho também ao final o New Floating Action Button, que eu vou ter o ícone desse sinal de mais aqui. E quando eu clicar nesse sinal de mais, eu vou chamar o Navigator e vou invocar a operação Create. A operação Create também é uma outra tela que está aqui. Então observa que isso aqui equivale a você fazer um new, você instanciar esse objeto, New Create. Da mesma forma, se eu quero ver os detalhes aqui, equivale a você fazer o New Details. O new é opcional no Dart. Tá? Bom, da mesma forma que o Enter Page dessa operação da máquina fotográfica, eu teria aqui o New Edit, que significaria você entrar na tela de edição. Tá? Então vamos lá. Então a gente já viu o Home. Como é que seria a página do Create, a primeira das páginas? Então o Create seria o equivalente a clicar aqui. Então eu vou ter nome, preço, quantidade e o confirma. Então eu tenho aqui um Stateful Widget, que é o Create. E eu tenho aqui 3 Text Editing Controller. O nome, o preço e a quantidade. Então eu preciso disso para poder colocar no meu widget, nesse formulário aqui, e aí poder editar. Tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui no scaffold que é colocado. O scaffold, o título dele é novo produto. Aí eu tenho o navigation bar no fundo, né, bottom app bar. Esse confirma, tem a cor dele. E quando eu pressionar, eu vou ter a operação de confirma. Então, por exemplo, eu tenho lá nome abacaxi, preço R$19. E aí você pode colocar sem susto 19,50, 19,50, porque o PHP eu vou trocar lá dentro, o que aparecer como vírgula ou como ponto, eu vou trocar para ponto. E a quantidade, eu vou dizer que tem 4 unidades de abacaxi lá. Então, no momento que eu apertar o confirma, eu terei criado, e aí eu volto para a lista de produtos. Onde é que está
onConfirm. Vai ser um assíncrono, que eu vou chamar o createProduct. Quem que é o createProduct? O createProduct é outro assíncrono que é invocar o HTTP POST, chamando a operação PHP MobileCreate, passando esse identificador que está aqui apenas para lembrar que você precisa fazer alguma coisa para validação de login, nome, o preço, quantidade, que é o que você pega dos controllers. Ou seja, você fez a edição e quando você confirma, o valor que está lá no controller nome vem para cá, o valor que está no controller preço vem para cá e quantidade também. Ou seja, então esse body que eu estou fazendo aqui é uma operação de post para mandar isso aqui para o PHP. Tá? Esse HTTP post. Esse objeto que eu estou criando aqui, ele tem o nome da página e o outro parâmetro dessa função que está aqui, né, desse post que eu estou criando, vai ser o body, ou seja, eu estou fazendo o post das variáveis que vão subir para o servidor. E aqui eu faço o teste, só estou testando o tradicional ok, sucesso, e aí eu pego o resultado, que é o corpo de resultado, e faço um debug, não estou fazendo outra coisa com isso. A gente pode ver até aqui embaixo, aqui, ó, quando eu criei alguma coisa, o debug coloca, ó, criou o ID 1041, uma linha afetada e houve sucesso no acesso ao banco de dados. Tá? E retorno esse R, ou seja, esse elemento que está aqui. Esse R do createProduct você poderia utilizar ele para uma outra coisa. Mas, na verdade, eu estou criando e estou jogando isso no banco de dados e estou voltando para a tela principal. Né? Mas não estou fazendo nada com esse R que está retornado aqui. Tá? Então, isso é o que faz o create. Bom, o details é quando eu clico nessa operação aqui, por exemplo, rolinho primavera de legumes. Então, eu venho aqui para os detalhes desse produto, desse registro, desse recorde lá do banco de dados. Então, o que eu estou fazendo aqui? Basicamente, começando do início. Eu vou ter um build, vou criar um scaffold. O scaffold é esse widget que tem um app bar. Tá? Então, tem lá produto selecionado. Tem um botão nele, que é o Confirm Delete, que é esse botão que está aqui. Tá? Quando eu pressionar esse botão, isso aqui é uma função anônima, então vai chamar a operação de confirmar a remoção. E essa operação de confirmar a remoção vai mostrar esse diálogo aqui. Vamos ver esse diálogo aqui, Confirm Delete. Esse Confirm Delete ele faz o show dialog, tem que passar o contexto, né? E é um diálogo de alerta. Aí ele pergunta, tem certeza que deseja remover? Aí eu tenho lá um raised button, né? Na cor vermelha, com um X. Então, assim, se eu clicar nesse, quer dizer, um pressed, eu vou retirar aqui, não vou fazer nada. Tá? Agora, entretanto, se eu clicar no botão azul, tá? Que é esse check circle, né? Eu vou fazer a operação de delete product. E o delete product também é uma operação assíncrona. Vou chamar o post, vou chamar a página mobiledelete.php, tá? Acho que eu esqueci de mostrar isso. Todas as páginas PHP têm um prefixo aqui. Que prefixo é esse? Aí é dependente da sua instalação. Então está aqui em env, nesse env.dart, eu vou colocar a URL do meu servidor. O servidor que eu coloquei, que eu vou mostrar no segundo vídeo, foi esse Software Factor Brasil 5, desse site gratuito 000webhost.com, app, né? .com/app. Então isso aí eu vou mostrar no segundo vídeo como é que a gente configura esse servidor. Então, se você criar no seu servidor, pode ser até um servidor local, você vai mudar aqui e tudo que você está fazendo vai estar fazendo em termos de relativos a esse servidor. Ou seja,
numa certa pasta eu vou ter lá a função mobile.php, tá? E lembrando que essas funções todas, a gente já está com elas aqui disponíveis. Você vai usar isso no próximo vídeo. Então tem o PHP de projeto, na pasta app, eu tenho aqui todas as funções PHP que eu vou fazer o upload lá para o servidor. Tá? Por enquanto estou mostrando só o Flutter. Então vou passar o Mobile ID, esse Mobile ID fake que eu estou colocando aqui, porque eu não estou fazendo validação nenhuma. E vou passar o ID, né? Ou seja, vou transformar em string esse ID, que é o que eu quero remover, caso eu aperte o botão de remoção. Então, basicamente é isso, né? E, enfim, como ele já tem associado na rota dele, no root, que quando eu clicar na setinha, eu vou voltar para o home. Então, voltei lá para o home. Tá? Tem a operação de edit. A operação de edit, que eu posso acessar através... posso acessar de duas formas, né? Eu posso acessar com esse botão eu chamo Edit, tá? Ou então eu configurei para clicar aqui do lado nessa câmera fotográfica e também chamar a operação Edit. Essa operação Edit, que é a última que está faltando a gente mostrar, eu tenho outro Stateful Widgets, né? E aqui o estado dela, eu tenho 3 controles de texto. O 3 Text Editing Controller. O nome controller, o preço e a quantidade. O editar o produto é chamar o Mobile Update, passando o ID, o ID de conexão, o ID do produto que eu quero fazer o update, o nome, o preço e a quantidade. O ID, eu quando entrei nesse edit, né, eu já tenho aqui o construtor dele, eu estou passando o produto. Né? Então esse produto que eu estou passando, eu já tenho aqui as informações, né, widget.product.id, toString, eu já tenho ele. E os outros, o ID, esse ID eu não altero, evidentemente. Né? Quer dizer, o update, o que eu vou alterar, que eu preciso de um controller, ele vou alterar, são esses 3 campos. O campo nome, preço e quantidade, correspondente ao ID que eu estou querendo alterar. Tá? Se tudo der certo, quando eu apertar o botão, vou receber o código de erro. Se não, vou printar um debug aqui que aparece. Né? Vamos lá embaixo. Aí eu tenho outro scaffold, que vai aparecer a edição. O bottom navigation bar, que é o confirma. OnPressed, eu vou chamar o confirma, que é para fazer essa edição. No container, que é o corpo, eu vou colocar aqui o centralizado, né? E aqui isso é uma operação, esse pad é uma operação de formatação, outra operação de formatação, isso aqui vocês podem alterar para ver como é que fica essa questão, né? Mas basicamente eu tenho aqui o controle de nome, o controle de preço e o controle de quantidade, o controller, né? E com isso eu consigo, ao clicar no confirma, e lá no onConfirma fazer o await edit product. E o await edit product a gente já mostrou, quer dizer, que é chamar essa página PHP passando esses parâmetros aqui para poder fazer o update desse produto lá no banco de dados. Então já mostramos aqui a aplicação tem alguns modos, mas é uma aplicação muito simples. Então, recapitulando aqui, temos o modelo, que é a classe produto, a resposta, que em geral vem do banco de dados, a exceção da listagem, que aí vem toda a tabela. Nas telas eu tenho a tela de criação, eu tenho a tela de detalhes, com uma possibilidade de fazer a remoção. Tenho a tela de edição, que eu posso acessar a partir daqui, ou da mesma forma posso acessar a partir dessa câmera aqui.
E a tela Home, que é a tela que faz mostra todos os produtos que eu tenho aqui, mostra a parte do nome dos produtos. E posso fazer um refresh, que é invocar a página trazendo de novo. Tá? Os widgets. Basicamente eu tenho esse form. Esse form ele é utilizado para reaproveitar o código. Então aqui o que eu tenho nesse form? Eu tenho o nome, o preço e a quantidade, que eu vou utilizar isso. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira aqui, ó. Desculpa, vamos aqui fazer uma edição. Eu tenho um form que tem o nome, preço e quantidade. Então, se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, preço do produto, meio redundante, mas daria para você alterar esse form e ter aqui, ó, preço do produto alterado, tá? Então eu tenho esses campos aqui. Isso aqui é um form padrão. Esse form é utilizado na edição, ele é utilizado em outros itens também. No caso da criação, também é utilizado o nome e preço do produto. Tá? Deixa eu ver o que mais. Aqui não é um form, aqui é uma listagem simplesmente. Assim, env já foi mostrado que é o prefixo, né, a URL que você vai estar utilizando. Aqui você vai utilizar conforme você faça a sua própria conexão no seu próprio servidor. O main é o ponto de entrada, que a gente já mostrou, e as rotas correspondentes estão mapeadas aqui. E o Page Transitions, isso aí é um detalhe, né? Quer dizer, quando a gente faz, não sei se dá para ver aqui, é muito rápido, observa que ele desliza, né? Ó, cliquei aqui, ele desliza lentamente. Isso aqui é uma animação. Então esse Enter Exit Route Extends Page Route Builder, eu estou usando esse objeto twin, aí foge aqui do escopo que a gente quer mostrar. Esse objeto twin faz animação, então você consegue fazer transições e isso dá um certo conforto para o usuário. É agradável para o usuário ter essas transições. Então você pode estudar esse Page Route Builder e estudar também esse twin, como é que funciona. Quer dizer, tem formas até de você fazer animação, quer dizer, eu nunca explorei essa classe twin, mas twin que eu conheço e uso às vezes em jogos, você pode fazer até a página chegar quicando, né, batendo, tendo efeitos especiais. Isso fica bem agradável para o usuário que está utilizando. Em vez de ser aparece e desaparece da página, fica mais agradável você fazer uma transição. Tá? Então, essa transição pode ser lenta, pode ser, enfim, você pode escolher isso. Mas isso aqui é o que faz esse Page Transitions. Tá? Você vai utilizar isso, essas transições, para fazer essas passagens de uma página para outra. Então, basicamente é isso que a gente gostaria de mostrar. E aí, no próximo vídeo, a gente vai ter a parte do servidor mesmo. A gente vai poder configurar esse servidor que está especificado aqui no URL prefix. Vamos criar o banco de dados, utilizando lá criar a parte PHP, né, usando as nossas funções que a gente vai colocar lá, e também usando o SQL para poder montar o banco de dados e a única tabela, uma tabela de produtos, que a gente vai fazer isso na próxima aula. Ok? Então, é isso.